pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da Ponte de Guaratuba e os seus acessos no litoral do Paraná. Então, na cidade de Guaratuba, sobre a Baía de Guaratuba, se você mora em Marte ou se você está morando em outro planeta e não está sabendo dessa obra aqui, as obras da Ponte de Guaratuba agora, enfim, oficialmente atingiram aí um percentual de 55,7% de conclusão. Onde exatamente também tem outras informações referentes a essa obra que eu vou passar para vocês, ok, pessoal? O importante agora é a gente olhar aqui no trecho estaiado da ponte e verificar como está a parte dos blocos de coroamento e também como está a parte da duela de partida que está sendo concretada. E obviamente a gente vai ver aí em breve os balanços sucessivos de 5,5 metros em 5,5 metros avançando para que a gente veja aí o encontro do trecho estaiado da ponte com o trecho pré-moldado, ok? O que é o trecho estaiado e o que é o trecho pré-moldado, Douglas? O trecho estaiado em cima desse bloco de coroamento aqui, vai ter uma torre. Daí tem vários cabos de aço que são fixados nessa torre, ou seja, são os estais, e esses estais, além da fixação nessa torre, também são fixados na parte do tabuleiro da ponte. E daí a gente tem aí os balanços sucessivos que formam o trecho mais amplo em relação ao canal de navegação entre os dois blocos de coroamento, ou seja, as duas torres aqui do trecho estaiado dessa ponte, ok, pessoal? Então a gente vê aí os trabalhos em relação à parte da duela de partida avançando e essas estruturas em azul que a gente está vendo aqui é justamente por conta desse processo que eu estou falando para vocês. Então a concretagem ela avança a todo o tempo, obviamente quase 100% dessa obra aqui é concreto e ferro. Então muita tecnologia em relação à parte de concretagem também está sendo empregada aqui. E isso é interessante da gente ver e isso é interessante da gente constatar, tá? Esse 55,7% de conclusão dessas obras aqui, pessoal, ele significa que a gente teve aí um avanço de 5,7% em relação ao último vídeo que foi lá do dia 1º de maio de 2025, tá? Então teve aí uma comemoração, digamos assim, que o governador do estado do Paraná veio aqui, teve aí também o padre Reginaldo Manzotti fazendo a celebração de uma missa ali, enfim, orando por essa obra aqui que ficou empacada por décadas e décadas e décadas. Inclusive ele também até, digamos assim, deixou uma pulga atrás dele de todo mundo falando sobre o nome, quem sabe, da Ponte de Guaratuba, quem sabe Ponte de Bom Sucesso. Então a gente não sabe ainda, não foi definido oficialmente o nome da ponte. Por outro lado, fica aí uma das opções que eu já tinha falado do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor assista, que a gente entrou aí na discussão em relação ao nome da Ponte de Guaratuba. Então, se vocês não sabem, a FETurismo, ela soltou, isso vem desde lá de 2023, tá, pessoal? Que eles estão defendendo que as obras da Ponte de Guaratuba, ela tinha que ter por nome Ponte Rei Pelé. Quando a gente vê os comentários do vídeo anterior, é até engraçado, tá? 100% das pessoas não concordam com esse nome. Ponte Rei Pelé. 100% das pessoas que comentaram não concordam com esse nome. E a gente tem aí mais de 1000 comentários no vídeo anterior falando que não concordam. Muita gente fala Ponte Requião, Ponte Jaime Lerner, Ponte Guará, que foi uma das opções, inclusive que eu até citei, que poderia surgir mesmo. Enfim, outros tantos nomes de pessoas que comentaram e também deram aí as suas opiniões, ok? Fato é que a gente vai descobrir ainda. Oficialmente ainda não foi definido o nome da ponte. Por outro lado, a gente sabe que isso vai ser definido, quem sabe, em breve. Então a gente tem que esperar aí como que vai acontecer esse processo de decisão, mas até lá ainda temos aí em aberto e quem sabe você também pode opinar. Então comenta aqui embaixo para eu saber qual que é a sua opinião em relação ao nome. Só que todo mundo, já é fato, né? Provavelmente não vai passar, todo mundo falou que o nome Ponte Rei Pelé não é legal e ninguém apoiou, mas ninguém mesmo. Então, bola fora aí da FETurismo em relação a isso, tá? Eles queriam emplacar aí o nome, porque é um nome internacional, Rei Pelé é conhecido no mundo inteiro, etc e tal, mas não deu certo, tá? Enfim, voltamos aí às questões em relação às obras. Do lado direito, ou seja, do lado mais ao norte,
A gente tem ali questões que estão avançando em relação à parte dos acessos. Lembrando, os acessos eles serão duplicados, e esses acessos eles têm aí a implicação de algumas residências que precisarão ser removidas para que os trabalhos avancem, tá? Eu vi uma live ontem do canal Montanha Talks no Facebook, e também a live anterior que ele fez, né, mencionando algumas das questões referentes às obras, tá? E ele mencionou que sim, foi ajuizado, tem algumas questões em relação a pessoas que moram ali e entraram com processo para discutir aí, quem sabe, uma questão de indenização. Enfim, a gente vai ter que aguardar aí esse processo. E até porque essas informações elas não são públicas, então quando a gente entra para consultar ou faz a pesquisa aí no Google, a gente não consegue achar, ou seja, se torna uma dificuldade para a gente passar algumas informações do que está acontecendo aqui. Fato é que onde a gente vê ali o acesso ao norte, a gente tem o que está acontecendo, a parte do manilhamento, algumas residências foram tiradas, a duplicação que será, né, em breve também a gente vai ter ali a exclusão do bilhete, da onde na verdade a cabine de cobrança do bilhete para a travessia do ferryboat. Então tem várias coisas que serão alteradas nesse processo em relação ao acesso norte ali, tá? As questões do acesso sul, elas estão avançando mais tranquilo, até porque não tem nenhuma residência lá, então fica um pouco mais fácil, tá? E é legal a gente mencionar algumas dessas questões, e se eu ficar sabendo de alguma coisa, podem ter certeza absoluta que eu vou mencionar aqui para vocês, ok, pessoal? Então, sempre que eu souber algum detalhe referente a isso, fique tranquilo que eu vou falar nos vídeos, tá? Outra coisa que é sempre importante falar aqui nos vídeos é que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Obviamente que tem vários canais que criam conteúdo referente a isso, mas os detalhes técnicos que eu costumo passar aqui, normalmente é só eu que passo, tá, pessoal? Então, eu costumo fazer aí vídeos de atualização normalmente a cada 15 dias ou normalmente a cada 7 dias. Depende muito do tipo de trabalho que vai ser executado, eu fico de olho, né, nas câmeras que dá pra gente verificar 24 horas por dia acontecendo tanto do lado norte quanto do lado sul lá no canteiro de obras. Então, vira e mexe, quando eu percebo que tem alguma coisa importante, eu venho aqui e gravo para mostrar para vocês, tá? Então isso é comum, por favor, se inscreva aqui para você não perder nenhuma atualização, e que quando vocês assistirem algum vídeo meu, vocês entenderem o que eu estou falando. Porque, por exemplo, quando eu falo a duela de partida, que raio que é a duela de partida que o Douglas está falando? O que é esse negócio? Então, assim, como eu já expliquei em vídeos anteriores, essa parte da peça amarela aqui, a gente viu ali no bloco mais ao norte também, essa estrutura que a gente vai ter aí a parte da concretagem avançando de 5,5 metros em 5,5 metros, e esse bloco de coramento que está abaixo dela onde vai sustentar aí a torre, e a torre ela vai ser responsável pela parte da fixação dos estais, que na verdade são cabos de aço, que são fixados na torre e também fixados no tabuleiro da ponte, ok, pessoal? Então, a partir daí, avançam essa parte, e é justamente por isso que esse trecho aqui, que tem um vão de navegação de 160 metros, já a gente vai conseguir ver aí um panorama mais abrangente, e isso é importante também de mostrar aqui nas imagens e deixar registrado. Esse é um dos principais objetivos aqui do canal, é deixar registrado essas imagens aqui, no futuro conseguirmos ver como está avançando e conseguirmos ver como é o processo em relação a 15 dias, 30 dias, 2 meses, enfim, e por aí sucessivamente, a gente conseguir ver efetivamente como que os trabalhos estão avançando, tá? Então, esses panoramas que eu vou fazer e sempre mostro aqui nas imagens para vocês, fica mais fácil da gente constatar, ok? E ali embaixo ali escrito, né, a ponte de Guaratuba Matinhos já é realidade. Ou seja, o governo do estado ele está criando aí, digamos assim, uma briga entre irmãos, né? Porque a cidade de Guaratuba odeia quando fala que a ponte de Guaratuba também é ponte de Matinhos, e o pessoal não gosta. E toda vez que eu menciono isso, o pessoal fica bravo comigo também. E não é por isso que eu sempre menciono essa questão nos meus vídeos. Sim, pessoal, eu sempre menciono justamente para provocar vocês e para gerar aí um burburinho, beleza? Então essa é uma das minhas funções aqui também, provocar vocês e fazer vocês pensar um pouco. Até porque, lembrando, são 2 cidades do litoral do Paraná, é uma obra estadual. Essa obra aqui, ela não é
da cidade de Guaratuba só, ela é da cidade de Guaratuba e também da cidade de Matinhos. Todos os paranaenses estão pagando. E se o pessoal de Guaratuba ficar bravo, vão ter que ficar e desficar bravo, porque não adianta nada ficar bravo, ok? Fato é que as duas cidades vão se desenvolver por conta dos trabalhos que estão sendo feitos aqui. Isso é fato. Mercado imobiliário, mercado da construção civil de Guaratuba vai ser desenvolvido. Mercado imobiliário, mercado da construção civil de Matinhos também será muito desenvolvido por conta dessa obra. Quer goste a cidade de Guaratuba ou não, quer queiram as pessoas de Guaratuba ou não, as duas cidades serão afetadas positivamente. Fato é também que é importante que todas as pessoas entendam que o litoral do Paraná ele precisa se unir para desenvolver o turismo de maneira acentuada aqui, assim como Santa Catarina faz muito bem. Então não adianta essa rivalidade ficar e essa picuinha ficar como se fossem crianças brigando. Não faz o menor sentido isso. As duas cidades elas precisam se unir, porque a concorrência tem que ser em relação ao litoral de Santa Catarina, não entre as duas cidades aqui. Ok, pessoal? Até porque as duas cidades serão potencializadas em relação a essa obra aqui, que é uma obra estadual, não é uma obra municipal. Beleza? Agora que eu já provoquei bastante vocês, a gente vê aí as camisas cravadas, esses trabalhos ainda estão avançando, e falando um pouco dessas estacas, né? Ou seja, essas estacas, elas serão a parte da base da ponte de Guaratuba, ok? Estamos avançando aqui agora no trecho pré-moldado da ponte, que significa que é um trecho que ele é praticamente montado, cravam ali as camisas, depois fazem a perfuração, depois vem com a parte do ferro armado e depois a concretagem, ok, pessoal? É assim que funciona o processo. Inclusive, essas camisas que tem um aspecto aí de enferrujadas, elas vão ficar depois das obras concluídas, até porque essa crosta que se forma ali nas camisas, ela se forma em um aço especial que é formado dessas camisas, né? Elas justamente esse aço ele é justamente para isso mesmo, para proteger o concreto que sofre aí essas ações em relação à água do mar. Ou seja, não é uma ferrugem, digamos, maléfica nesse caso. Ela até acaba ajudando a proteger aí a parte do concreto. Obviamente que demanda manutenção, mas é uma manutenção que já é pensada, ou seja, é um método construtivo que já é pensado, tá? A gente vê aqui também a parte das placas que estão sendo postas nesse trecho pré-moldado também. Então, lembrando, a ponte de Guaratuba, ela vem primeiro com as estacas, depois vem com as vigas travessas, depois das vigas travessas vem as vigas longarinas, que eu já filmei, já mostrei aqui para vocês, por isso que é importante vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo. Então, sempre que vocês verem que tem uma notificação aí para vocês estando inscritos e ativando a notificação, vocês veem um vídeo meu e também não perdem nenhum tipo de informação que eu posto aqui, onde sempre, semanalmente ou a cada no mínimo 15 dias, estou postando aqui um vídeo referente a essa obra, tá? E passando aqui, além da informação de 55,7% das obras concluídas, é importante lembrar que a ponte ela vai ter 1 km 244 metros, são duas faixas de rolamento para cada lado, ou seja, norte e sul, tá? São duas faixas de rolamento, ou seja, 4 faixas, mais a ciclovia, mais a parte pros pedestres e mais uma faixa de segurança que teremos nas bordas. Ok, pessoal? Outra questão que é importante, tá? São 6 lajes do tabuleiro finalizadas no trecho pré-moldado até o presente momento. Mais de 40 metros entre esses trechos ali, ok, pessoal? Tá vendo essa viga longarina aqui na frente? Então, ela tem 40 metros de extensão, no mínimo, tá? Alguns trechos até que, né, dependendo do lugar que você mede, fica um pouco mais ou um pouco menos, mas normalmente ali a gente usa, digamos assim, essa medida básica ali de 40 metros, tá? Elas podem pesar até 75 toneladas, só para vocês terem uma ideia, tá? Além disso, são 81 vigas longarinas fabricadas e 65 delas já foram lançadas, ok, pessoal? Elas ficam escoradas em cima das vigas travessas. Então, reforçando essa importante informação ali. No trecho pré-moldado, onde a maior parte das estacas, 47 delas já foram concretadas, tá? Isso faz parte desse 55,7% de conclusão também, ok? O progresso
nos acessos da ponte de Guaratuba também estão avançando, como eu já mencionei para vocês, lá do lado norte, assim como aqui do lado sul, tá? São mais de 2.500 toneladas de aço utilizadas, tá, pessoal? 2.500 toneladas de aço. Vocês têm noção do que é esse número? É muita coisa, né, pessoal? E 17 mil metros cúbicos de concreto aplicados nessa obra aqui. Então a previsão, pessoal, é para abril de 2026 a conclusão, e a gente vai ver ainda muita coisa acontecendo em relação aos trabalhos aqui. E aproveitando essa questão em relação aos trabalhos, é sempre importante frisar para vocês, tá? Tem muita coisa acontecendo tanto na cidade de Guaratuba, assim como na cidade de Matinhos. Na cidade de Guaratuba, o que mais está acontecendo? Tem aí o trecho que vai ser aí duplicado da PR-412, que vai ligar aí a saída de Guaratuba pela PR-412 até praticamente Garuva lá, tá, pessoal? Tem muita coisa que vai acontecer em relação a Guaratuba nessa parte. Também vai ter aí as obras no centro histórico de Guaratuba, também vai ter aí a parte da engorda, né? Os trabalhos em relação aos estudos ambientais de impacto e tudo mais já estão concluídos. Isso será submetido ao governo do estado, que posteriormente vai verificar todas as questões para fazer a licitação e a engorda, tanto no trecho da Praia Central, quanto no trecho da parte de Caieiras, assim como no trecho da prainha ali do lado norte, da saída ou acesso em relação à parte norte da Baía de Guaratuba, tá? E falando nisso, pessoal, é sempre importante também frisar todas as pessoas que estão trabalhando nessa obra. Fica aqui em todo o vídeo que eu fizer agora, eu vou fazer aí um agradecimento especial a todo mundo que trabalha nessa obra. São quase 700 funcionários, então muitas vezes eu mencionei aqui que quando estivesse atingido aí o pico máximo em relação aos trabalhos sendo desenvolvidos dessa obra, atingiria aí quem sabe 600 pessoas, mas passou disso, tá, pessoal? A gente tem aí 693 pessoas contratadas, segundo foi dito na live em relação aos 50% de conclusão de comemoração. Então é realmente algo fantástico, muita gente trabalhando, pessoal que é comprometido para fazer tudo isso daqui andar, desde a parte do pessoal que planejou, a parte da engenharia e principalmente a todo mundo que coloca a mão na massa, que está ali envolvido com a parte de central de concretos, que desenvolve os trabalhos dia e noite referente a tudo que a gente vê acontecendo aqui. Então, o nosso agradecimento aí, é uma obra histórica para o litoral do Paraná, a cidade de Guaratuba fica muito grata, com certeza a cidade de Matinhos também, e tudo isso vai ser de grande importância, e os nomes dessas pessoas todas ficarão marcadas na história. Quem sabe fica aí uma, digamos, contribuição de ideia para quem sabe colocar aí uma placa e nessa placa colocar o nome de todas as pessoas que trabalharam direto ou indiretamente, que contribuíram para a execução dessa obra. Faz algo, pode ser pequeno, pode ser singelo, mas seria muito legal ver os nomes de todas as pessoas registrados aí numa placa, digamos assim, para ficar aí de lembrança para todo mundo que trabalhou nessa obra e contribuiu de maneira pequena, mas que no todo desenvolveu e foi responsável por essa obra que é provavelmente a mais emblemática mesmo. Nisso eu concordo com o governador do estado, que ele fala que provavelmente é a obra mais emblemática do estado do Paraná, digamos assim, porque muitos processos aconteceram. Ele falou que o governador na live, enfim, em outros locais que ele foi e deu entrevista, ele falou que ele tomou quase 40 processos por conta dessa obra aqui. Então, dito isso, muita gente também vai falar, Então, provavelmente alguma questão foi quebrada em relação aos quesitos ambientais aí, enfim, isso só quem pode falar são as entidades envolvidas nisso ou quem tem prova para falar e acusar dessas questões. Obviamente que uma vez que você acusa alguém, você tem que conseguir comprovar de que isso que você está falando é real ou não em relação a outra pessoa. Então, uma vez que você acusa alguém de cometer algum tipo de crime, é sempre importante você tomar o devido cuidado, porque se essa pessoa ela se volta contra você, ela vai conseguir ganhar aí uns trocos de você, justamente porque você falou e mencionou alguma coisa em relação a alguém, imputou um crime
sem que você tenha provas. Então tomem cuidado quando vocês falam assim, fulano roubou, Bertano roubou, ou, enfim, independente de qualquer coisa, cuidado para não imputar crime a quem quer que seja, porque isso pode ser que se volte a você, tá? Outro fato só mencionando a questão imobiliária aqui, muitas coisas acontecerão em relação à cidade de Guaratuba e à cidade de Matinhos. Ambas as cidades vão se desenvolver de maneira acentuada, isso é fato. Muitos imóveis serão precificados acima, tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Tomem muito cuidado. Obviamente que eu não estou falando que vai ter aí especulação imobiliária, não estou falando que vai ter uma bolha imobiliária, só estou falando para vocês tomarem cuidado, porque assim, é sempre importante contar com um profissional devidamente habilitado para orientar vocês em relação a cada processo de pleito de compra em relação ao imóvel, ou se você está vendendo, conte com um profissional habilitado, devidamente habilitado para te auxiliar nessa parte. E assim, você pode estar pensando, o Douglas está falando isso porque ele é corretor de imóveis, ele vai, digamos assim, se beneficiar. Para vocês terem ideia, eu não atendo a Guaratuba, tá, pessoal? Eu só atendo a cidade de Matinhos, porque atravessar e fazer os atendimentos se incomodando com ferryboat final de semana, para mim fica inviável. Até por isso que alguns corretores até se mudaram para Guaratuba em decorrência desses problemas, tá? A ponte de Guaratuba ela afeta de maneira significativa mesmo. Eu não consigo atender com destreza e com cuidado devido e a devida diligência a cidade de Guaratuba em relação à parte imobiliária, tanto compra quanto venda, porque para mim fica inviável. Normalmente os atendimentos eles acontecem no final de semana. Correria ela é normalmente no final de semana. Então isso é problemático, tá? Então eu não estou me beneficiando em relação a isso. Obviamente que na cidade de Matinhos eu consigo atender todo mundo, mas na cidade de Guaratuba não consigo atender. Inclusive, quando as pessoas entram em contato comigo, eu tenho certeza que algumas pessoas, inclusive que estão me escutando agora, pode até deixar isso aqui nos comentários que podem mencionar isso. Eu falei com o Douglas porque eu queria vender minha casa, meu apartamento, e ele não me atendeu porque ele me indicou alguém, mas ele não conseguiu me atender. Então assim, eu atendo a região de Matinhos, mas Guaratuba eu não atendo, tá? Então assim, só tomem os devidos cuidados, não só, obviamente, não sou só eu de corretor que tem aqui, na cidade de Matinhos deve ter mais de 300 corretores, eu sei que no litoral do Paraná tem aí na casa de 1.000 e poucos corretores, tá? Então é bastante gente, muita gente boa, muita gente técnica, muita gente que manja mesmo e sabe do que está falando, mas é sempre importante poder contar com pessoas que estão se atualizando em relação a tudo que está acontecendo em relação ao nosso litoral. Beleza, pessoal? Bom, hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.